Vou responder a sua pergunta sem entrar propriamente dito na questão do eunucos, né? Eu não sei se assim pronuncia, mas eu sei que são pessoas que caparam, né? Eu vou usar esse termo, acho que é mais da hora. O homem que caparam, tá? E pessoas assexuadas. Como trabalham a energia da Kundalini? Eu vou responder de forma geral. A energia da Kundalini, como qualquer outra energia, ela precisa ser trabalhada de mesma forma, tá? Obviamente que a energia da Kundalini é uma energia extremamente forte, porque ela está na base ali, criativa, né? A Kundalini é a energia criativa, libido, tá tudo envolvido, então é uma energia muito intensa. Mas a forma de lidar com ela, independente se é um homem castrado, na verdade, esses métodos binário, é porque tem que separar, tá? As pessoas no geral. O Buizão até entende isso de certa forma melhor que muitas pessoas que podem estar caindo aqui de paraquedas, porque ele já tem um tempo aí de escola, saiu um tempo, voltou, mas faz tempo que acompanha. Então, o que precisa ser entendido? Ó, todos nós temos a polaridade Yin e Yang dentro da gente, a nossa essência feminina e masculina, mas isso é um papo atemporal. No teatro, né, as pessoas têm que entender na escola, entra aqui no link abaixo para estudar melhor. Mas existe dois reinos base, o reino do tempo, da terra, e o reino atemporal, quântico, certo? Então, quando falamos de terra, aqui estamos falando do reino binário, entendeu? Não importa a forma que vai dar, é um reino no tempo. Então, no tempo, para você manter um reino, né, um lugar, um momento, uma nação, um povo sólido, você não pode abrir exceções. Então, para esse povo, nem esse tipo de conversa nem existe, entendeu? Esse tipo de conversa já é você tá pisando fora ali das leis, você já está querendo explorar o abstrato, então já é outra conversa. Então, para esse povo terreno, você vai construir leis específicas, né? A história é longa, para quem quiser entender o contexto, porque tudo tem explicação. Deus escreve certo por linhas tortas, mas tudo tem explicação, tá? A explicação que mostra como Deus é perfeito, mesmo diante de aparentes erros, né? Então, para o povo linear, você vai ter regras bem estabelecidas. Por quê? Porque esse povo quântico, atemporal, dévico, percebe que se você não posicionar uma lógica espaço-temporal, um ponto de referência, não posicionar os momentos eternos, não posicionar o que de fato é a realidade não existe, porque fica infinita em possibilidades. Então, primeiro que essa simbiose, né, toroidal vai sempre se manter, é inevitável, entendeu? Mesmo que através de, tipo assim, alguém decida, não, nunca mais vamos posicionar esse processo, fazer ali a manutenção do teatro, vamos supor que pudesse ser assim, não importa, cairiam no escuro automaticamente, entendeu? A própria coerência mantém as coisas funcionando, mas binariamente falando, os seres dévicos compreendem isso. Compreendendo isso, começa a organizar um tabuleiro no espaço-tempo. Para organizar esse tabuleiro tem que ter ali seres que não lembrarão na lógica desse atemporal, entendeu? Para desfazê-lo novamente, como já estava acontecendo, e assim você começa a trabalhar com eles, fazendo eles aquele teatro existir por tempo mais prolongado possível. Isso aí é o reino Yang, de 6.000 anos basicamente, pouco menos, pouco mais, vai depender do contexto geral, entendeu? Então, para esse povo, eles confiam piamente naquelas regras que foram passadas, porque são por seres dévicos. Aí já tem aliança entre os seres quânticos e os 144.000, que faz uma aliança, uma ponte com esse povo terreno, entendeu? Então eles não acessam essa informação de forma clara. Então Deus é mau, esses seres são mau. Não, é porque não dá. Tente explicar para o seu filho novo, entendeu? A tabuada, ou então ensinar equações complexas para ele, quando na verdade ele ainda está aprendendo a somar, entendeu? Tente, não vai conseguir. Você vai ter que ir num passo a passo. Então não é questão de esconder, é questão de simbiose. Então, da mesma forma que esse povo não pode compreender a essência divina, então os seres dévicos, já compreendendo, posicionam as regras específicas que ajudarão eles se manter fortes estruturalmente no binário, no tempo, o máximo de tempo possível. Isso é Torá. Então, no reino quântico, isso não funciona assim. No reino quântico, as leis estão carimbadas em teu coração. Faça o que tu queres, que é ser o todo da lei. Não é uma das grandes leis luciferianas. Por quê? Porque cada um fazendo aquilo que quer, Deus conhece cada um, entendeu? O mestre, o rei conhece cada um. Diferente do povo da terra. O povo da terra não tem essa intimidade com Deus. Tem as regras e ponto, acabou. Então, você desconhece cada um, né? O pessoal de cada um, o reino do terreno da terra, aquele seguidor daquelas leis, você desconhece a particularidade de cada um. Mas você
reconhece eles como povo. É fato também que ninguém é perfeito e vai errar diante de uma lei ou outra, e na própria lei já diz que aquele que errou um, errou todos. Por isso Jesus vem com a nova aliança, cumprindo, né, dando sentido para a antiga. Porque como assim cumprindo, dando sentido? Ele seguiu tudo? Não, ele está mostrando que qualquer pessoa é falha, ela não vai conseguir cumprir todas as leis, mesmo que cumpra 603, né? Vamos supor que ele cumpre 612, aí ele falha numa, segundo a própria regra das leis da Torá, falhou com uma lei, falhou com todas, então não dá. Então como Jesus seria o cumprimento, o fazer sentido dessas leis? Mostrando que o ser humano é falho e vai errar, então você precisa do perdão, a segunda chance. Então essas pessoas que erraram, seja por não conseguir cumprir ou por ousadia de querer saber o que Deus esconde, vai ter uma oportunidade de perceber porque errou, de reconhecer como falho e limitado ao tempo, de querer o perdão e de ajudar agora na manutenção disso tudo. Isso é o reino quântico. Então o que isso tudo que eu falei tem a ver com a sua pergunta? Tudo. Eu vou explicar. Então tem alguns gurus, alguns mestres que confundem. Como sim, na essência atemporal, todos os seres têm ali dentro de ti a yin e o yang, feminino e masculino, tanto que no quântico você não depende disso. Por isso que pessoas como Hélio Couto, por exemplo, defende que o ápice da evolução é a androgenia. O que é andrógeno? É um ser assexuado. Mas por quê? Porque, agora, coerentemente falando, faz sentido você considerar um andrógeno um ser avançado, mas no quântico, no binário, não pode ter o assexuado, não pode ter um andrógeno, é homem e mulher procriar, isso é a lei binária. Agora no quântico pode abrir exceções. Por que pode abrir exceções? Porque já estão com as leis carimbadas no seu ser. Como estão com as leis carimbadas no seu ser? Porque não seguiu regra e mergulhou no inferno, e é através do mergulho no inferno, do abstrato, que você vai conhecendo o íntimo das emoções. Aí não precisa falar regra para você, porque você sente aquilo, certo ou errado, você não vai por lei, entendeu? Então, quanticamente falando, tem um sentido em falar que o andrógeno é o ápice da evolução, certo? Mas quanticamente falando, nas exceções, porque de fato no quântico não terá mais, binariamente falando, sexo, entendeu? Essa questão, porque a superfície agora ela não é importante. Você pode ter o corpo que quiser, entendeu? Pode ter ali o sexo que quiser, porque você se unificou ali, entendeu? Não é essa questão. A questão é outra. Por isso que no reino, quando tudo que você puder fazer será feito, o que vai restar de você? O seu eu é verdadeiro, o seu espírito, sua alma, entendeu? E o que sua alma tem? Entendeu? A vestimenta que sua alma vai usar para mergulhar no teatro é igual ao Avatar. Só que o Avatar é binário, né? Alguém que tá lá na nave, aí ele precisa de um corpo para mergulhar. Esquece esse negócio de nave, que é teatro também. Imagina o seu ponto consciencial, o seu eu superior. Para ele interagir no espaço-tempo, ele precisa de um avatar, de um corpo. Agora, que corpo ele vai travestir vai depender da missão que for fazer. Aí alguns poderiam falar, então, mas por que o Messias tem que ser homem? Aí tem todo um rolê, entendeu? Por causa da lógica reta, aí não dá para explicar tudo aqui. Mas agora, fechando no seu ponto, Luizão, é o seguinte, a forma de trabalhar com Kundalini, seja para qualquer ser, é a mesma coisa, mesmo que você vai trabalhar com qualquer emoção. Você precisa flutuar, lógica, sensação, assim você está no momento défico, e ali analisar qual pulso que está querendo te dominar. Obviamente o pulso kundalinístico é extremamente forte, por isso que mesmo biblicamente grandes homens no binário ali, mesmo no ápice ali do ponto de alcance para um homem binário, quase encostando ali no momento Lúcifer, entendeu? Nesse ponto mais alto, mesmo esses, eles preferiam correr, entendeu? Quantas vezes eles foram tentados e preferiam afastar daquilo ali? Porque é a mesma coisa do Senhor dos Anéis, entendeu? Quem que pode ficar com o anel, que é o poder? Aquele mais puro, que tanto faz pra ele, então ele pode ficar. Agora até o mago lá, o Gandalf, que é extremamente sábio, ele não quer que nem afaste de mim isso daí, entendeu? Por quê? Porque ele sabe da limitação dele, ele sabe que por mais que ele entenda, sabe e tal, se ele pôr a mão naquele anel ali, ele pode ser corrompido por ele. Então é a mesma coisa a questão do Kundalini, você tem que se conhecer. Se você tem uma fragilidade, se você não se controla direito nem com as outras emoções mais fáceis, quem dirá com uma emoção tão intensa? Então por que você vai se sujeitar àquilo? Então a forma que um eunuco, um assexuado trabalha com essas energias é a mesma coisa que qualquer um poderia trabalhar. Na verdade, esses métodos de capar, essas coisas já de forma rasa falando, já inconsistência, entendeu? Já é más interpretações diante desse temporal. Você nem precisaria castrar, binariamente falando, entendeu? Então, explicado, né? Por isso que pessoas como Hélio Couto, por exemplo, consideram andrógeno o ápice da evolução. Poderia considerar sim, mas entendendo esse quântico. No binário não se deve nem falar isso, gera mais confusão pro povo binário, entendeu? Mas pro povo quântico, pro povo abstrato, não. Eles precisam trabalhar com isso e assimilar isso e entender isso. Então, é errado um andrógeno? É errado. Não é errado. No reino suferiano não é errado nada. É a forma que aquilo é
posicionado, tá? Então deu para entender, né? Então a androgenia eles consideram o ápice por isso, porque é a unificação das polaridades internas, e no reino quântico não tem a superfície ela é maleável, a cor dos olhos, a cor do cabelo, o tamanho do cabelo, isso aí vai ser maleável, entendeu? É o espírito de cada um. Basicamente é isso. Outra hora a gente fala mais sobre esse assunto. Espero que tenha respondido, tenha esclarecido. Deixa aí no comentário, Buizão, se deu para entender. Eu agradeço aí o comentário. Tudo para nós. Olá. Bom, galera, hoje eu vou falar sobre a geração Z e a diversidade de gêneros, que se torna até confuso, né? Vocês podem ver a sigla LGBTQI, e eu já nem sei o resto e mais. Tem um monte de gente questionando isso, né? Por que já que ia ter o mais, então por que prolongar tanto a sigla e não colocar o mais anteriormente e tal? O que acontece? Isso é, entre aspas, uma esquizofrenia coletiva, é um bug que dá no coletivo, a gente avisa isso sempre. Então, olhando de uma perspectiva atemporal, da coerência, né, do 7/12 momentos eternos, como que você compreende esse fenômeno natural, por assim dizer? É um fenômeno ele é antinatural, só que ele acontece naturalmente. Por que ele acontece naturalmente? Eu vou explicar. Então, para você conseguir entender melhor esse vídeo aqui, eu te aconselho a você ver um vídeo onde eu falo sobre a androgenia, tá? Foi uma pergunta de um membro da escola, o Buizão, no caso, onde ele queria saber sobre a questão da Kundalini, da energia da Kundalini, e como que um eunuco, ou como lidar com essa energia, independente de quem seja. Então, como ele trouxe nesse aspecto um pouco mais, ele falou de pessoas assexuadas, eunuco, então eu foquei na questão andrógeno. Por quê? Vamos lá, galera. Eu percebi que essa geração Z, eles querem fragmentar diversos gêneros, entendeu? Mas são gêneros que não tem muita definição, confusos. E de novo, por que isso acontece? Então vamos lá. E eu acho importante eu fazer esse vídeo aqui para eu não cair na visão daquele que interpreta o que eu falo na incoerência. Por quê? Vamos lá. Naquele vídeo que vocês têm que ver aí, eu falo que talvez eu faça um vídeo só, tá? Se você estiver acompanhando pelo canal, em outra plataforma, é porque eu já fiz isso. Eu vou unir esses dois vídeos num só e algo mais para contextualizar e levo para o nosso portal, cujo endereço está logo aqui abaixo, cristolucer.com.br. Então beleza, entendido aquilo lá, por que eu falei? Ali eu falei, é coerente, é assimilável interpretar que o andrógeno seja o ápice ali da evolução linear. Por isso que alguns mestres por aí defendem essa visão, por exemplo, o Hélio Couto. Por quê? Como que não é incoerente isso que eu falei? É porque o momento andrógeno, se você for olhar quanticamente, ele tem ali a sua definição, ainda que seja indefinido, macho, fêmea, entendeu? É porque no quântico, cada indivíduo tem essas duas polaridades, a yin e a yang, a essência feminina e a masculina. A essência que mais sobressai em cada indivíduo é aquela que pode ser notado no espaço-tempo, independente da carcaça, entendeu? Então, como vocês precisam entender os momentos eternos, tá? A luz se fragmenta. O primeiro momento da luz se percebendo diante do nada é essa dualidade de comparação. Você vai ter um momento abstrato, o alfa vermelho ali, né, perto da onda mais longa, perto da morte ali, e a onda mais curta, né, por consequência mais rápida, mais perto ali, o oposto do escuro, que seria, vamos chamar, o céu, o oposto, entendeu? Um na morte, outro na vida, vamos dizer assim, entende? Então, já nessas duas polaridades, você vai ter as essências base ali, Yang, que seria essa mais lógica, masculina, longe da morte. Por quê? Por que longe da morte? Porque tem essa lógica definida, né? Você se posiciona, você alinha as emoções, entendeu? Então o escuro da morte está longe, tá ligado? Porque o que é a morte? É a agonia, é esse momento onde você não tem o que sentir, não tem só a agonia. Então quando você grita de agonia, você escuta seu próprio eco, você começa a posicionar esses momentos eternos, que é o 7/12. Então você pode olhar em ângulos de cores e de essência, entendeu? Então quando você começa a posicionar essas emoções, você posiciona as cores relativas a esse momento dual primário, que é a essência feminina e a essência masculina, a essência abstrata e a essência lógica. Então a essência lógica você define como masculino, e a essência
abstrata você define como feminino. Então, isso que eu tô falando no processo da luz, do nada para a criação. Mas muitas pessoas gostam de olhar já do todo completo. Então eles olham a partir das formas, chamam de arquétipo. Então se vocês forem olhar assim, Deus essa totalidade, quando ele se divide nos dois arquétipos primários ali, você tem a essência feminina e a essência masculina de Deus, entendeu? Mas a essência feminina de Deus ali, a essência abstrata, é o Espírito Santo, não tem forma, entendeu? Quando você fala sobre essa essência, você já está dando forma. Mas se você plasmar numa entidade, vamos chamar assim, algo que você precisa já desse momento, desse processo, para você dar forma, para você ver alguma coisa, você vai ter a essência feminina e a essência masculina, entendeu? Então, essa essência masculina, essa primeira emanação ali, poderia chamar de andrógena, entendeu? Se você não a subdividi-la. Então, aquele ser, aquela entidade ali, tem as duas polaridades em si, entendeu? Olhando de lá para cá, que é a forma que eles fazem. Agora, se você olhar do nada para a construção do teatro, o ápice do buscar por si mesmo é chegar nessa unificação com o todo. Então, você tem as duas polaridades em si. Então, seria coerente, olhando dessa forma linear, dizer que um andrógeno seria o ápice dessa evolução, né, desse ciclo linear, entendeu? Mas aí o que acontece? Isso é no momento quântico, isso você posiciona no reino quântico, você vai ter ali momento andrógeno. Por quê? Porque no reino quântico a carcaça, ela é irrelevante, entendeu? Ela não tem essa relevância que tem no mundo binário. Por que não tem? Porque ali é tudo código, você pode mudar na base do código genético, na base ali da criação, qualquer coisa, entendeu? Então não faz sentido você se apegar numa forma, já que você pode ter a forma que quiser, seja masculina ou feminina, entendeu? Seja um homem ou mulher, você pode ter a forma que quiser, monstro, seja lá o que for, entendeu? Aí já ultrapassa já também essa forma terráquea, binária, humanoide, entendeu? Por quê? Porque você pode pegar, porque tudo é os reinos, né? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano, reino dévico. Quando você está no reino dévico, você percebe que o que te define como humano, que te diferencia do animal, é somente a lógica que você tem, que você começa a organizar esses padrões atemporais, entendeu? O passado, presente e futuro está na sua mão. Você do presente consegue analisar o seu passado, por isso que você não pode esquecer os passos anteriores para você poder caminhar. Então você olha o seu passado e através daquilo que você passou, você consegue construir o futuro. Esse é o homem, o animal não faz isso. E o que é o flutuar do homem? Quando você flutua o homem, você percebe que isso aí é tudo um processo. Então você pode, e a gente faz isso no reino quântico, no reino dos céus, no reino atlântico, esses reinos atemporais, a gente começa a trazer esses reinos anteriores a nós, ou seja, o reino animal, que é 1 antes de nós, o reino vegetal, que é 2 antes de nós, ou mesmo o reino mineral, que é 3 antes de nós, para o reino humanoide. Então você vai ter, por exemplo, os robôs, por exemplo, quando começa a trazer, construir robô de ferro, seja de que for do reino mineral, você não está trazendo o reino mineral para o humano, então você vai ter um mineral ali, né? A característica do reino mineral no humano, tá? Humanoide. Quando você começa a desenvolver mais entendimento, você começa a trazer o reino vegetal também para o humano. Aí você vai ter aquelas plantas que andam, essas coisas. E aí, entendendo mais ainda, você começa a trazer os animais para o reino humano. Isso aí é essas. Você pode ler em Zacarias City, nas tábuas de argila, já é essas fusões, esses híbridos, entendeu? Então o reino quântico é muito maleável a essa questão do corpo, tanto faz, entendeu? Então, o que isso tem a ver com esse negócio aí de gênero, geração Z? É por causa disso. A luz, ela se fragmenta, aí você vai ter duas bases ali, entendeu? Aí ela se organizando diante de nada, ela vai formar 12. Você vai ter as 12 cores base, que a gente sempre explica aqui. Você vai ter as 7 camadas do átomo, né, 7/12. Tudo é 7/12, as 7 notas musicais, incluindo os sustenidos, bemóis, você tem 12. Então tudo é isso. Então essas primeiras cores se definem, elas têm suas personalidades bem definidas. Você sabe cada cor é o nome dela, vermelha, verde, azul, tudo bem definida. Então se você fosse chamar isso de gênero, cada cor seria um gênero. Mas vamos pôr isso aí no mundo, certo? Na medida que o mundo vai se fragmentando, se pluralizando, a gente está no momento hoje em dia que está tão ampla essa pluralização, tá? Que é aquilo que a gente explica. O centro se distanciou tanto ali, né, da verdade, né? Essas almas estão tão longe do centro que elas não conseguem se entender. Aí começa dessas bizarrices, essas coisas loucas, entendeu? Existe um gênero que é o gênero que define que você não tem gênero nenhum, entendeu? Começa a virar essa bagunça. Seria a mesma coisa das cores centrais que são definidas. Aí através de duas cores definidas você tem mais uma que pode ser definida, é um degradê a mais e pode ir indo para frente. Você pode ir indo adiante, só que quanto mais longe você for, menos definição vai ter, entendeu? Aí chega nesse ponto. Vamos supor, o mestre sempre fala, você tem uma pizza, o centro da pizza, você enche ela de azeitona ao redor, vamos supor, dá 12 azeitonas, elas têm as cores dela. Se você abrir mais um degradê, já vai dar mais de 12, entendeu? Mais definida. Na medida que você for abrindo, imagina, se você partiu ali do ponto da azeitona vermelha ou da azeitona azul, não importa. Na medida que ela vai abrindo esse leque, você vai ter uma infinidade de azuis. Aí imagina, esses azuis começaram a brigar um com o outro para falar, não, eu sou azul, o outro é o azul. É a mesma coisa, essa geração
Z é a geração mais nova, entende? Eles são bem mais adiantados no sentido de internet, um monte de coisa, só que eles são muito confusos em relação à sua própria essência. Aí dá esses bugs aí, começa a criar essas coisas muito loucas, que não tem definição direito, começa a virar uma doideira, entendeu? Então pra quem tá mais lustro, isso é uma loucura. Vai ficando cada vez mais absurdo, é gênero, a arte já não tem mais definição também, né? E vai virando essa bagunça toda aí. Então eu espero que eu tenha explicado. Se preciso, eu gravo um vídeo parte 2, aí a gente junta tudo do andrógeno, esse aqui e o próximo, pra fazer um vídeo só. Aí se você quiser estudar melhor com a gente, entra no endereço aqui abaixo, que eu vou fazer um artigo sobre isso, tá bom? No mais é isso, fique com Deus. Olá. Bom, galera, não vou colocar nenhuma imagem ilustrativa, vai ficar aí a natureza mesmo. Tô aqui no sítio, dá pra ver claramente aqui. Tô quase dentro da mata, mas tô perto aqui da minha casa. Então, o tema, ainda que não tenha uma imagem ilustrativa, é a continuação de ontem, tá? Que tem a ver com geração Z e essa questão de gênero, né? Esse tanto de gênero que não dá... Entendeu? Tem gênero que não tem definição por si só. Sabe, é uma bagunça muito grande. É um gênero que define aquele que não tem definição, entendeu? É uma bagunça. Só que aí eu falei sobre androgenia. Por quê, velho? O andrógeno tá entrando no meio dessa bagunça toda. Só que se você for continuando o assunto de ontem, viu? É 3 vídeos para entender esse assunto aqui. Eu vou juntar eles e vou levar pro meu canal, tá? Então, se você tá vindo através do canal aí da outra plataforma, que não é o TikTok, você já passou os vídeos anteriores, tá? Então eu convido você a entrar no link fixado aí no topo dos comentários, quem tiver no outro canal, para acessar o artigo, tá bom? No artigo vai ter complemento desse assunto, etc. Mas para vocês aqui do TikTok, veja o vídeo sobre androgenia, o vídeo de ontem, que é a geração Z e essa pluralidade, diversidade aí de gênero que não define coisa nenhuma, entendeu? Já é esquizofrenia por si só, entende? As pessoas perderam a sanidade, entende? Antes uma arte era algo bem claro, entendeu? É a expressão do próprio espírito, entende? Seja pela música, pela pintura, qualquer tipo de coisa, entendeu? Qualquer tipo de arte, tem várias formas de arte, mas qualquer uma dessas formas, elas eram meio definidas. O que definia uma arte era a expressão do íntimo, entendeu? Não precisa, a arte é coisas alegres, a arte é coisas tristes. Não, tem arte gótica, tem arte triste, tem arte, entendeu? Se você estiver muito triste, você vai ter inspiração para produzir uma arte. Se você estiver muito feliz, você vai ter uma inspiração para produzir uma arte, mas a arte, ela é definida, você reconhece. Hoje em dia, as pessoas estão tão insanas que qualquer coisa pode ser arte, entendeu? E as pessoas têm medo de falar, mas dá para entender porque as pessoas têm medo de falar, porque o coletivo está perdido, eles não têm muita direção. Então eles vão com a manada, com a boiada, entendeu? Então se a boiada está considerando um pedaço de banana, uma casca de banana num quadro arte, todo mundo vai achar que é arte também, entendeu? Mestre Bob, eu falei disso aí no meu TikTok lá antes, né, lá quando eu vi esse negócio de arte aí, eu até comentei. O Mestre Bob posteriormente veio a falar sobre isso também, deu uma aprofundada nesses assuntos, e recentemente ele mostrou outro exemplo que mostra isso também. Tava tendo ali um desfile, né, tal, que é tipo arte também, vai desfilar ali algo que ele esteja querendo evidenciar numa moda, né, num novo protocolo de moda. Então um cara do nada, todo suado, só com uma sacola, e entrou, e a galera continuou filmando, aplaudindo e tirando foto como se fosse arte, entendeu? Até que veio um segurança e tirou ele da passarela, e todo mundo ficou de cara, né? Então, desse mesmo jeito as pessoas perderam definição. Então por que eu tô fazendo esse terceiro vídeo aqui para complementar? É porque eles estão colocando, por exemplo, androgenia ou andrógeno dentro desse mesmo balaio, só que não, Por que não? No reino quântico existe o andrógeno, vamos dizer assim, esse momento andrógeno, ele é definido. Ah, mas você está falando de que ele é definido, mas definido ele é macho ou fêmea. Não é nesse sentido. A definição de um andrógeno é no reino luciferiano que eu tô falando, tá? No binário, nas leis, não tem nada disso não. É homem, homem, mulher, mulher, ponto final. Mas em reino luciferiano, o andrógeno ele é bem definido. O que seria o andrógeno? O andrógeno é esse momento de unificação da essência interna, entendeu? É um ser que ele não está preso na limitação de macho ou fêmea. Ou seja, isso aí no quântico, entendeu? Um reino luciferiano bem alinhado mesmo, o topo ali, porque vai tendo camadas, entendeu? Que conversa pode ver. Pega Egito, pega essas civilizações mais quântica, mesmo assim ele tem separações, tem níveis. Então no nível mais alto do entendimento ali não existe formas, entendeu? Aquela entidade, aquele ser que vai comunicar lá embaixo, ele assume a forma dependendo do que vai fazer ali, entendeu? Por isso que tinha, seres um cara disso, seres um cara daquilo, entendeu? Então a forma ela é irrelevante nesse sentido, nesse aspecto. Ela não tem relevância por si só. A relevância dela é diante de uma missão. Dependendo de onde você for fazer uma missão, você vai ter que ter uma forma, outra forma, entendeu? Para isso que é. Então
O ápice quântico ali é esse momento que é definido como andrógeno. Só que agora essa geração Z, essa bagunça aí, sabe? Esses montes de agenda sendo colocado, já é para atrapalhar tudo mesmo o entendimento. Então ali eles colocam, por exemplo, você vai vendo um monte que eles chamam de gênero, que não define nada, na verdade, é uma bagunça. Aí o andrógeno tá no meio dessa bagunça. Sendo que não, mano, em rei luciferiano, mais uma vez, não importa o nome, tá ligado? Mas esse momento que denominaram andrógeno é o momento de um ser que ele não se define pelo sexo, entendeu? Você pode, ele tem metade de cada, ele é alinhado, entendeu? Não é essa a questão. Então, o momento andrógeno, ele é definido, entendeu? Qual é a definição do andrógeno? É que ele não se define como feminino ou masculino, ele tem os dois em si. Entende? Aí é por isso que ele fala, mas o povo tem muitas essas dúvidas. Será que anjo tem sexo ou não tem sexo? Será que lá no céu, será que no plano espiritual tem relação sexual? Será que se engravida? Será que eles têm o órgão? Entendeu? Porque se torna esse ser assexuado, entende? Então, binariamente falando é muito pesado. Porra, então o que? Tal. Mas quanticamente falando é muito diferente as coisas, entende? Então é isso, pessoal, vou encerrar, espero que tenha ficado claro, tá? Então o andrógeno, quanticamente falando, ele faz parte dos momentos eternos, entendeu? É esse momento do alinhamento ali das duas polaridades, quanticamente falando, mas no binário não pode ter essas coisas não, é outra conversa, entendeu? E não tem nada a ver com esse monte de gênero indefinido. Luz pra nós.